Olá pessoal, dando seguimento aqui à nossa trilha de treinamento do SAS. O tema de hoje abordaremos a ordenação de um dataset SAS, o ProcSort, processamento condicional if then else e filtrando dados com OBS, where, subset, if. A ProcSort é o passo que nos permite ordenar os dados de um dataset SAS e as suas principais características são a ordenação física do dataset. Podemos criar um novo dataset contendo dados ordenados, suporta múltiplas variáveis de ordenação, também suporta ordenação crescente e decrescente, não gera listagem de dados e trata valores missing como os menores valores da tabela. Vamos mostrar um exemplo aqui na ferramenta do Enterprise Guide com uma tabela em SAS. Nesse exemplo aqui eu estou utilizando uma tabela elétrica que ela vem na instalação da ferramenta, tá dentro da libname SAS Help. Então ela já é uma tabela alimentada com dados aqui, tá? E nesse exemplo que estaremos abordando, eu vou selecionar somente algumas colunas. A coluna Revenue, Year, Natural Gas e Hydro. Aí o nosso código ficaria dessa seguinte maneira. Estou lendo aqui na minha biblioteca SAS Help, na libname SAS Help, a minha tabela elétrica, Keep, Year, Revenue, Natural Gas e Hydro. Então, para mim só interessa essas 4 variáveis da minha tabela elétrica. Na linha de baixo, estou criando uma nova variável por nome aula, tá? Só para um exemplo aqui hipotético. Ela recebe o conteúdo aula underline 03, aqui ela vai se tornar char, né? String. Aqui eu tenho uma variável numérica que estou criando da diferença do valor da minha variável natural gas menos hydro, então ambas são numéricas. E o meu if aqui, eu peço que ele me traga da tabela elétrica onde o natural gas seja diferente de missing. Então, toda a linha que tiver missing na minha variável natural gas será desconsiderada, porque aqui eu estou colocando um diferente de, tá? O sinalzinho aqui de maior, menor e maior. E aqui eu dou um format, tá? Na minha variável diff, porque eu estou fazendo a subtração. Então, eu quero que ela fique no mesmo formato que a minha variável natural gas e a hydro. Aqui a gente olhando na tabela principal, na tabela da ferramenta, eu clico aqui na variável hydro, por exemplo, vem em propriedades, e eu vejo que o format dela é 10. Ele mostra aqui pra gente. Ela é numérica, tamanho 8, tamanho 8, mas o formato dela é 10. Então, vou deixar também da mesma maneira. Format diff, que é a variável que eu estou criando, 10. Tá? Então, rodando essa parte do código, a gente tem essa visão. Então, aqui a gente tem a coluna Revenue, Year, Natural Gas, Hydro, a variável nova que eu criei, embora esteja tudo com valor igual. E a diff aqui, que nada mais é a subtração dessa coluna com essa. Então, ele já me traz até no mesmo formato, tá? Isso aqui é como se fosse fazer, eu quero ver a diferença do faturamento com o imposto, faço minha nova variável aqui, descubro o novo valor. Tá? Então, vamos observar que, batendo o olho aqui, a gente percebe que a ordenação dela, teoricamente, está pelo ano, né? Do menor para o maior. Tá? Aqui não está ordenada, aqui é campo fixo. E aqui também tá como se fosse numa ordem crescente, né? 85, 88 e tal. Então, a gente vai modificar isso daqui com o ProcSort. Então, vou tirar uma captura de tela aqui, só para a gente ter isso aqui como prova. E aqui é o meu ProcSort. Então, ProcSort, data, igual. Aqui estou lendo a base que eu acabei de criar aqui em cima. Então, vou ordenar essa base aqui, have year. Alt igual. Eu estou dando outro nome, tá? Eu não quero sobrescrever essa base daqui,
Então, estou dando uma have year underline sort. Aqui eu só quero que ele mantenha duas colunas, então vou desconsiderar isso daqui. E também essa, a aula e a diff. E eu quero que ele coloque em ordem descendente da coluna revenue. Então, vamos executar. Opa, ficou a vírgula aqui de fora. Ponto e vírgula, né? E aí, vamos ver aquela foto que eu capturei da base principal, né? Vejam que aqui a gente tinha o revenue ordenado, né? De ordem crescente e o ano coincidiu também, né? Esse aqui é um valor, né? Um valor em dólar. E aqui coincidiu também. E veja que quando eu usei o proxy sort ordenando em descendente por revenue, ele modificou aqui a nossa ordem. E lógico, né? Ele aplica para a linha inteira. Então, se a gente observar aqui, ele está fazendo um proxy sort somente considerando essas variáveis aqui, tá? Então, mas coincidentemente, elas seguem o mesmo padrão, assim, de ordem de grandeza, né? Então, é dessa forma, tá? Que o proxy sort funciona. Poderia ser da forma ascendente e vai ficar praticamente como estava a nossa base original. Então, se eu não colocar o descending, por default, ele vai ordenar em ordem ascendente. Agora, a gente vai olhar a base. Vejam, tá do mesmo jeito, né? Porque ela já estava ordenada nesse caso aqui, tá? Então, por default, ele já traz em ordem ascendente. Agora, sobre o processamento condicional, a estrutura que vamos estudar é o if, then, else. A sintaxe básica para o uso dessa estrutura é da seguinte forma: if, expressão, then, declaração. Else, outra declaração. Dessa forma, somente uma declaração será executada se a condição for verdadeira ou se a condição for falsa. A expressão na estrutura condicional terá operandos e operadores que poderão ser operandos, variáveis, constantes, funções, e operadores, símbolos que indiquem operadores de comparação, operadores lógicos e operadores aritméticos. Olha, nesse exemplo aqui, ó, gostaríamos de criar um novo dataset no qual vamos acrescentar uma coluna com uma classificação para o cliente de acordo com a sua faixa de gastos. Então, vejam, vamos ver aqui, ó. Estamos lendo a base movimentações, criaremos uma classifique cliente, e dessa leitura, se o valor for menor ou igual a 500, então, uma minha nova variável aqui, classificação, receberá o conteúdo osso, ponto e vírgula. Else, if, valor maior que 500 e valor menor ou igual a 1.500, então, then, classificação igual a básico, ponto e vírgula. Else, if valor maior que 1.500, then, classificação igual filé. Então, aqui nesse exemplo, a gente está criando uma variável por nome classificação, e de acordo com o valor contido na variável valor, ela recebe um resultado diferente. Nesse exemplo aqui, ó, como esse código anterior aqui, ele traria essa tabela aqui como resultado, ó, código do cliente, volume, faturamento. Então, olha, aqui ele estava perguntando do valor. Valor menor ou igual a 500, osso. Aqui, ó, essa coluna aqui de faturamento, tá? O valor. Mas aqui, ó, tá vendo? É menor que 500, osso. 0, osso. Esse também. Esse aqui já é um valor maior, olha, 8.253. Então, ele classificou como filé, esse 1.664 base, e assim sucessivamente.
Aí, se vocês observarem, tem alguma coisa errada aqui, na nossa coluna nova de classificação. Aqui, a nossa variável osso tem 4 posições. Variável osso não, perdão. O nosso conteúdo de classificação com o valor osso tem 4 letras. O base ficou com 4 letras. Filé também. E o que acontece? Nesse caso, a palavra básico foi cortado. Os 2 caracteres. Tem uma forma de corrigirmos isso no código. Seria colocarmos a declaração length. Essa declaração length, ela define para a gente o tamanho da variável adequadamente. A sintaxe do length é da seguinte forma: length, a variável ou variáveis. Colocamos aqui o cifrão, se ela, no caso aqui, for char, e o tamanho dela. Tá? Então, a declaração length deverá aparecer em nosso dataset em uma posição que corresponda à primeira ocorrência da variável que estamos definindo. Nesse caso aqui, ó, a mesma coisa do exemplo anterior, a único acréscimo que foi aqui no código é nessa terceira linha aqui, eu coloquei o length. Classificação, a nossa classificação, ela é string, né? Ela é char. Tem um cifrão aqui e ela terá o tamanho 6 e não 4, né? Como estava acontecendo. Aí sim, definindo o tamanho 6, a palavra básico será printada na nossa tabela de saída. Trabalhando com blocos de declarações, a gente utiliza dessa forma quando precisamos executar mais que uma instrução para cada condição em nossa estrutura condicional. Seria um bloco de declarações. Por exemplo, aqui, se a expressão tal, then, do. Faça a declaração 1, ponto e vírgula. Declaração 2, ponto e vírgula. Declaração 3, ponto e vírgula. Aqui poderia, um exemplo aqui, se a expressão for tal, então, variável A igual a B, variável C igual a F, variável D igual a certo. Poderíamos estar criando variáveis novas dessa forma. E lógico, a gente coloca depois, sempre depois de um do, a gente tem que fechar com um end, porque senão ele vai executar esse do até o final do código. A gente tem que definir aqui onde começa, onde termina a declaração. Isso se essa expressão for verdadeira. Se ela não for verdadeira, então, caso contrário, que é o else, do. Aí o conjunto de declarações também. Obrigatoriamente eu tenho que colocar 2, 3, 4. Não, você pode também colocar uma declaração só, ele também vai funcionar. E se você colocar mais de uma declaração, sim, tem que colocar o do e o end aqui, tá? É como esse exemplo aqui, imagina, estou fazendo a declaração 1, 2 e 3, ok? Mas ele não entrou nesse laço aqui desse if, ele caiu no else. E aqui eu coloquei do e coloquei somente uma instrução, end. Ele também vai fazer, tá? Não vai dar erro no seu código. Ele também funciona. Aqui um exemplo para ficar mais claro, ó, tenho a minha base, né, de cadastro de clientes. Estou criando um novo cadastro, o data. If o F for igual a SP, then do nome estado igual São Paulo, região igual Sudeste. E observem bem que sempre tem um ponto e vírgula aqui no final de cada instrução. Aqui no caso estou criando 2 novas variáveis. Se não soubermos se os dados na tabela estão em maiúsculo ou minúsculo, poderemos usar uma função para definir um padrão para comparação. Exemplo, if uppercase UF igual SP. Nesse caso aqui, a nossa variável chama UF. Imagina que vocês tenham uma tabela gigante lá com unidade federativa do Brasil e você não sabe se a pessoa lá escreveu SP em maiúsculo ou em minúsculo ou colocou S maiúsculo e P minúsculo. E dessa forma, como ele está aqui no código, ele só vai procurar os que estão desta mesma forma, SP maiúsculo. Se tiver um SP minúsculo, ele não vai entrar aqui nessa condição.
ele vai ser descartado e entraria aqui nesse else nosso aqui, ó, else do nome estado igual a outros e região igual a outras. Aí, para evitar esse tipo de contratempo, aqui a gente pode utilizar o uppercase. Então, o uppercase vem antes do nome da variável, tá? Igual o exemplo aqui. Então, se tiver SP maiúsculo, ele vai trazer. Se tiver SP minúsculo, ele vai entender também que é a mesma coisa. Se tiver S minúsculo e o P maiúsculo, também da mesma forma. Então, ele como se ele pegasse a variável e convertesse tudo para a letra maiúscula, é o uppercase. E o contrário seria o lowercase, também com a mesma funcionalidade, tá? Então, nesse exemplo aqui, tudo que é SP, ele vai alocar para São Paulo e Sudeste, nessas duas novas variáveis, e o que for diferente disso, ele vai colocar como outros, nome do estado e outras na região. Para filtrar os dados que vamos armazenar em nossa tabela, podemos utilizar os seguintes recursos de um DataStep: declaração where, delete e declaração subset if. A declaração where funciona da mesma maneira que vimos anteriormente na aula 1. E até no exemplo aqui, eu coloquei como if, mas ele também se aplica como where, tá? Nesse caso aqui. Tá? Tô filtrando aqui que traga somente natural gas preenchidos, né? Os que são diferentes de missing. A declaração delete, ela é utilizada no caso aqui dessa expressão, ó, if expressão then delete. Então, aqui dessa forma como está descrita, a gente apagaria a linha inteira, tá? Imagina, você tem na sua tabela lá, se aparecer, vamos supor, região igual outros, né? Como a gente tinha visto aqui, região igual a outras. Ah, não quero essa informação, eu posso apagar, então. Eu poderia colocar data, novo cadastro, tudo isso aqui. E aqui no finalzinho eu colocaria, né? Se a região for igual a outras, then delete. E aí, if região igual a outras, then delete. Ele apagaria todas as linhas. Aqui, ó, um exemplo, tá? Também com o nosso if, classificação não for igual, né? Falso, filé, then delete. Então, daquela tabelinha que a gente viu aqui em cima. Tinha osso, básico, filé. Então, ele vai apagar o que não for filé. Então, aquele que for osso, básico, vai sumir da base. Vai sumir da base o quê? Da base de gravação aqui, ó, da data. Data, classifique cliente. E aqui eu estou fazendo a leitura. Agora, muito cuidado, porque aqui pode ter uma pegadinha. Imagina, você está lendo a base, classifique cliente. Lá você tem filé, osso, básico. Quando você coloca if, classificação not equal, filé, then, delete, então você está modificando a sua saída, certo? Você está apagando as outras classificações, porém, o mesmo nome de base. Então, você vai sobrescrever a base que você está lendo. Então, toma muito cuidado, porque isso aqui pode dar uma grande dor de cabeça. Às vezes, você quer só ler aquela base, criar uma nova, fazendo um filtro, tirando alguma sujeira da base, e você não quer apagar a sua base de leitura. Ou, não, eu corro esse risco, eu quero sim apagar da minha base e essas outras opções que para mim não interessam. Aí tudo bem, mas tomar muito cuidado para não correr esse risco aí de perder a sua base, né? A base, às vezes, que você está lendo, outras pessoas também utilizam essa mesma base para outro tipo de estudo, análise. Tomar muito cuidado. E temos também a opção, a declaração subset em if, né? Ela simples também, tipo if, expressão. A expressão pode ser qualquer expressão SAS válida, tá? A forma de escrita dela é dessa maneira. Aí aqui, olha, novamente, tá vendo aqui o exemplo? Volta, né?
Classifique cliente, a nossa base de saída, é o mesmo nome da base de leitura. Se classificação for igual a filé, então aqui no caso, eu estou mantendo na minha base de saída só quem tem essa classificação. As outras classificações que não forem igual a filé serão descartadas. As declarações delete e subset em if poderão ser utilizadas mesmo quando não tivermos um dataset com origem dos dados. Dessa forma, ao importarmos dados de um arquivo texto, também poderemos definir condições para que os dados sejam carregados. Nesse exemplo aqui, a gente tem um arquivo de texto de entrada. Estamos criando uma base SAS por nome MovTree na Work. Nessa parte aqui do código, estamos lendo, né, as colunas, tá? O input aqui que a gente viu em aulas anteriores. Aí aqui eu estou definindo a minha data, começa na posição 1. O formato dela é data e tamanho 10. O código do pedido começa na posição 11. Texto também, tamanho 6. Código do cliente começa na posição 18. É numérico, tamanho 2, e assim sucessivamente. Terminou aqui do impostos, né? E a gente definiu aqui como COMAX 8, tamanho 8 com casa decimal representado por vírgula. E aqui termina a minha instrução e aqui entra o meu if, o meu subset if. Aqui eu coloco if data. Então vejam, data, essa palavra data, essa variável data existe aqui no meu dataset, né? Eu tô colocando ele aqui já no meu input. Se ele for maior que 1 de dezembro, tá em inglês aqui, 1 DEC 2006, tá? Essa é uma representação, isso aqui seria o date 9, tá? É um outro formato de data que tem no format, né? Do SAS, tá? Então aqui o que ele está fazendo para mim? Ele está importando o meu arquivo de texto com as variáveis, porém, ele só vai considerar na minha base final de saída os campos, os registros onde a data for maior que 1 de dezembro de 2006. Então, se eu tiver registros lá com outra data, por exemplo, 12 de março de 2005, ele não fará a gravação na minha Mov4Trim. Tá? Então, dessa forma aqui, eu já limito a minha saída com os dados que, para mim, fazem sentido. Quando usar o where ou if? Quando nosso código for um proc step, podemos usar o where, o if não. Data step, origem da variável, aí temos aqui a declaração input. Não usamos o where e usamos o if, que é esse exemplo aqui. Foi utilizado o if aqui, ó, cláusula input, tá? Então, utilizamos o if. Declaração de associação. Não usamos o where, usamos o if. Declaração 7, origem única. Podemos usar os dois, tanto o where quanto o if. Declaração 7, merge, múltiplas origens. A gente vai abordar isso na aula 4, mas a variável está em todas as origens. Podemos usar tanto o where quanto o if. A variável não está em todas as origens. Não podemos usar o where e sim o if. Espero que tenham gostado do conteúdo, pessoal, e aguardamos vocês até a próxima.